Muito bem, nós estamos iniciando mais um vídeo da semana. Como é sabido, nós fazemos um vídeo de 10 a 12 minutos a respeito de um tema, de um acontecimento, de um fato político, sindical, de interesse público. E como nós estamos em época de campanha eleitoral, nós vamos falar hoje com um advogado que é especialista em legislação eleitoral e mais especialista ainda na questão de contas de campanha, de prestação de contas de candidatos. Eu tenho vários amigos que são candidatos a vários cargos. Tudo candidato pobre, sem dinheiro. Ocorre que eles ficam numa angústia, com enorme dificuldade de fazer um gasto mínimo e de apresentar uma prestação dessas contas. Porque a legislação mudou de tal forma que dificultou muito. Como é que um candidato pobre vai ter um contador para administrar a sua conta de campanha? É impraticável. Então eu quero entender um pouco mais desse assunto com o doutor Antônio Aleixo, que se encontra aqui no estúdio. Doutor Antônio Aleixo, muito obrigado pela sua presença. Prazer muito grande, é uma satisfação poder estar aqui ao seu lado, tirando dúvidas de outros candidatos que talvez não tiveram essa oportunidade anteriormente. Qual é o principal problema que um candidato encontra hoje para, digamos, fazer a contabilidade da sua campanha? Bom, a prestação de contas, antes eu preciso dizer que nós já tivemos a parcial de contas. Certo. Né? Nós tivemos uma parcial que foi do dia 9 ao dia 13. E essa parcial, obrigatória para todos os candidatos, ela ocorreu com toda a movimentação que aconteceu na campanha do candidato, do dia 16/8 ao dia 8/9. Então, tudo que aconteceu nesse ínterim deveria ter sido entregue, deve ter sido entregue pelo sistema SPCE ao Tribunal Superior Eleitoral até ontem, até o dia 13. Muito bem. Qual é o principal gargalo de se prestar contas hoje? Veja, a legislação mudou e, em decorrência dessas mudanças, necessita de uma profissionalização desse prestador de contas. Não dá mais para prestar contas de qualquer forma. E todos são obrigados a prestar contas. Então, por exemplo, o candidato que ficou candidato um dia, ele tem que prestar contas. Ainda que ele tenha desistido. Ainda que ele tenha desistido. Ele precisa prestar contas sob pena de ficar sem a sua certidão de quitação eleitoral. E sem essa certidão de quitação eleitoral, ele não conseguirá, por exemplo, retirar passaporte, ele não poderá ser candidato durante os 4 anos da legislatura em que ele concorreu. Quer dizer, então ele ficará inelegível provavelmente para mais 6 anos, porque o tempo que ele demorar para prestar essa conta, dali para frente ele estará impedido de concorrer até prestá-la. Então, se ele ficar 6 anos, 8 anos sem prestar essa conta, ele continua impedido e sem certidão de quitação eleitoral. Agora, doutor, digamos que eu tenha prestado a conta 2 candidatos. Tudo certo, deu tudo certo, beleza, a vida segue, a campanha segue. Um segundo, houve um problema, uma dúvida do judiciário. Eu te pergunto, o judiciário te propicia esclarecer essa dúvida ou já passa a régua? Não, veja, isso depende de qual foi o problema na sua conta. Algumas regras novas vieram para essa prestação de contas. Exemplo, a regra que toda a entrada de recursos na campanha, todos os valores. Então, por exemplo, o candidato pobre que você falou, ele tem um veículo que ele anda, se locomove na cidade, e ele pegou esse veículo por intermédio de uma cessão e colocou esse veículo na campanha. É como se ele fizesse uma cessão desse veículo para o candidato dele, a pessoa física dele para o candidato pessoa jurídica. Muito bem. E este veículo precisa rodar, precisa de combustível. Esse combustível tem que sair provavelmente do bolso do candidato. Sim. Então, o que o candidato tem que fazer? Ele tem que pegar esse dinheiro, colocar na conta do candidato, porque todo candidato tem que ter uma conta aberta para finalidade específica de campanha, é uma conta aberta no CNPJ do candidato. Ele faz esse depósito para pagar o seu combustível. Vamos imaginar que o candidato ficou durante toda a campanha rodando com o veículo
e não colocou combustível algum, colocou o combustível do seu próprio bolso. Ao constatar, os técnicos da prestação de contas, quando constatam no tribunal essa irregularidade, eles vão abrir um prazo de 72 horas para diligências, para que me explique o que houve aqui. Como é que esse carro andou sem combustível, tá certo? E nessas 72 horas, o candidato poderá explicar, por intermédio de advogado, Sim. né, poderá explicar qual foi o problema que ensejou. Entretanto, se o candidato passa recursos por fora dessa conta, faz contratações por fora, essa atitude em si é passível de reprovar as contas independentemente da diligência. Agora, doutor Antônio Aleixo, o senhor disse que as campanhas requerem profissionalização. Profissionalização. Eu não vou nem discutir o aspecto conceitual, que eu entendo que na democracia o ato de concorrer deveria ser um ato espontâneo, sem muita burocracia, sem muita exigência. Mas isso é uma questão conceitual. Porém, a profissionalização efetiva não poderá ser feita pelo próprio candidato, quando eu me refiro, sobretudo, a um candidato de uma cidade do interior, General Salgado, Usolândia, Magda, cidades muito pequenas. Então, quem é que tem que cuidar da profissionalização? É o diretório municipal? Veja, a obrigação é do candidato. É ele que tem a obrigação de prestar contas. O que orientamos? Orientamos, quando partidos nos procuram para perguntar, orientamos que o partido organize a prestação de contas dos seus candidatos. Faça até um curso antes para explicar, eu quero Sim, crer. sim. Nós fizemos palestras por mais de 60 cidades agora, atendendo a amigos, atendendo a clientes, atendendo a partidos, explicando e dando detalhes sobre a prestação de contas para que os candidatos não caiam em pegadinhas. Né? Quando o partido organiza a prestação de contas, fica mais fácil, porque o partido contrata um contador e um advogado que vão responder por toda a prestação de contas. Esse contador e esse advogado é que vão mexer no sistema. O candidato fica liberado para ir para as ruas, pedir voto, que é o que ele deve fazer. Perfeito. A partir do momento que o candidato se mete a querer fazer ele próprio a prestação de contas, e era muito comum, candidatos a vereadores me diziam assim: doutor Aleixo, eu sou contador, posso eu prestar as minhas próprias contas? Eu dizia para ele: pode prestar as suas próprias contas, mas não te aconselho que faça. E não te aconselho que faça por um simples motivo: o sistema já é complexo por natureza. Então você tem um sistema de prestação de contas chamado SPCE, que é um sistema disponibilizado pelo tribunal, onde todas as informações são lançadas. Tem campos, isso requer um treinamento, isso requer... Se o candidato ficar imbuído de mexer com esse sistema, certamente ele não pedirá votos. Ainda mais numa campanha curta como essa, uma campanha de 45 dias. Perfeito. Agora, o Tribunal Regional Eleitoral ou o Tribunal Superior Eleitoral, não sei qual é o órgão que rege, né, essa parte da contabilidade. Ele tem um 0800, ele tem um sistema, ele tem uma ouvidoria que esclarece o candidato ou não? Não, infelizmente não existe uma ouvidoria. O que existem são manuais. Então, nos sites dos tribunais, tanto do regional quanto do superior, você encontra diversas dicas, diversos vídeos, orientações. O tribunal expede resoluções. Essas resoluções, elas geralmente datam do ano anterior à eleição, exemplo, dezembro de 2015, e essas resoluções regulamentam todo o formato dessa eleição e dão essas orientações aos candidatos. Perfeito. Doutor Antônio Aleixo, o senhor tem um escritório. Sim. O senhor atende a um partido só ou a quem lhe procure? Não. Nós atendemos a todos os candidatos, independentemente de agremiação. Atendemos também partidos, mas o nosso forte é candidato. Né? A contabilidade de partido ela é feita diferente. Ela é prestada lá em abril do ano seguinte. Então, tudo que ocorre nesse ano, presta-se conta em abril do ano que vem. Já a contabilidade de campanha, ela tem que ser prestada agora, ao final da campanha, tá certo? Nós temos um prazo aí, a prestação de contas final para essa campanha
no dia 1º de novembro. Esse é o último dia para prestar contas. Então, tanto candidatos quanto partidos. O último dia para prestar contas, 1º de novembro. Onde tiver segundo turno, por exemplo, São Paulo, aí vai até o dia 19/11. Perfeito. Doutor Aleixo, eu quero crer que a democracia será melhor se for um regime, claro, que sob o primado da lei, mas um regime onde as coisas sejam mais simples. Não lhe parece que esse excesso de normas, de regra, de regramento, de detalhamento, disso, daquilo outro, não venha também comprometer a própria iniciativa de disputar, a própria vontade de um cidadão se candidatar, o próprio desejo de alguém que tem a vocação política, e ele vai pensar assim, é tanta burocracia, é tanto esclarecimento, é tanta coisinha que eu tenho que preencher, prestação de contas, que é melhor eu ficar no meu canto. Não desestimula? Olha, de certa forma, é um desestímulo, sim. Em algumas palestras, eu vi muita gente dizer, não, doutor Aleixo, não pode ficar falando essas coisas aqui, porque se o senhor disser do jeito que o senhor disse em tal cidade, aqui meus candidatos desistem. O senhor, por favor, não entre nesses detalhes, né? Não entre tanto nesses detalhes. Porque mas não há como deixar de fazer. Não há como deixar de fazer. Imagina, vejam, em razão de tudo que está acontecendo no país, e desse sistema policialesco em que vivemos, o que acontece? Houve um enrijecimento da legislação, um endurecimento para cobrar mais do político. Com isso, geraram-se uma série de facetas. Então, por exemplo, a fiscalização. A fiscalização para essas eleições, diz a resolução que o judiciário ou o MP poderão fiscalizar os doadores de campanha, poderão fiscalizar os fornecedores de campanha, poderão ingressar nos nossos comitês, poderão checar se a gráfica está fazendo quantidade X, Y, Z de material. Enfim, abriu-se um grande campo de fiscalização, e esse campo de fiscalização gera mais burocracia. Sim. Né? Com essa burocracia, por isso que eu iniciei dizendo, olha, profissionalize o negócio. Tem que ter profissional à frente. Se não tiver, não dá conta. Perfeito, doutor Aleixo. Infelizmente, nós estamos chegando ao final aqui dos 10 ou 12 minutos. Ficaremos aqui umas 3 horas falando desse assunto. Estou com conhecimento aqui e prático, né? Muito didático, muito simples na maneira de expor. Seria muito interessante. Eu sou um candidato, eu tenho dúvidas. Eu gostei do doutor Aleixo. Eu tenho um meio de contato com o senhor? Tem. Tem um site, tem um telefone? Tem sim. Eu costumo dizer que os candidatos nos mandem WhatsApp. Tá. Eu tenho respondido cerca de 1.200 a 1.500 WhatsApp dia. Santo Deus. Tá certo? Dizendo para o candidato, olha, isso pode, isso não pode, vai aqui, vai ali, faça assim, faça assado. Eu passo geralmente um telefone de WhatsApp, Sim. que é o 94-727-5093. Só pode repetir? 94-727-5093. Nesse WhatsApp, todos os candidatos que tenham eventuais dúvidas de como fazer, mandam o WhatsApp e a gente retorna com uma resposta rápida e segura para ele dar sequência na sua campanha. Perfeito. Eu quero agradecer muitíssimo ao doutor Antônio Aleixo, simpaticíssima figura, gentil, que interrompeu aqui a sua atividade de advogado, que eu sei que é pedreira, para nos atender aqui na TV comunitária, para fazermos esse vídeo, prestar um serviço de utilidade pública para o regime democrático, para os cidadãos, para os eleitores. Muito obrigado, doutor, e nos reencontraremos em breve, se Deus quiser. Um forte abraço.